Só Ele é santo e a sua igreja nele é santa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esse momento, né? Eu quero convidar você a nós darmos continuidade hoje aos nossos estudos no livro de Hebreus, no capítulo 12, no final do capítulo 12. Estamos ainda no capítulo 12. E eu percebo que esse final do capítulo 12, irmãos, na verdade, tanto o capítulo 11 quanto o capítulo 12 são de extrema importância de nós compreendermos. Nós precisamos compreender completamente o que o escritor aos Hebreus quis transmitir para a igreja. E o capítulo 12 é maravilhoso, irmãos, tremendo, tremendo, traz muita revelação, a coisa vai ficando mais profunda, a verdade vai sendo estendida como um tapete diante de nós, e algumas verdades aqui transmitidas, elas trazem um grande consolo ao nosso coração, porque sabemos o tamanho do Deus a quem servimos através do livro de Hebreus. Eu estou me referindo a Jesus Cristo. O livro de Hebreus, irmãos, é considerado pela grande maioria dos teólogos como o quarto evangelho, né? Não porque ele conta a história de Jesus, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não conta a história de Jesus na terra, mas o livro de Hebreus conta sobre a obra consumada de Jesus, ou após essa obra consumada na cruz do Calvário. Então fala muito sobre Jesus, e a nossa fé se baseia em quê, irmãos? A nossa fé se baseia em Jesus. A nossa fé se baseia naquilo que Ele fez por nós, naquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Então, abre lá em Hebreus, capítulo 12, tá certo? Nós vamos meditar, lembrando a vocês, nós fomos até o verso 18, não é isso? E nós vamos só dar uma revisão rápida aqui, para que não fique muito longo, tá bom? Se você estiver num local em que você possa ouvir a palavra de Deus com toda a atenção, isso é melhor, tá bom? Em nome de Jesus. Então, diz assim a palavra do Senhor. Nós paramos no verso 18, eu quero reler para vocês. Louvado seja Deus. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um monte de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Aí, vai comigo até o verso 22. Nós passamos por aqui, fomos até o 22 e lemos também o 23. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Louvado seja Deus. E no verso 23 diz: a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, os espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Então, eu quero orar com vocês e depois nós vamos continuar lendo os versículos que se seguem, tá bom? Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela palavra que é santa e eficaz, verdadeira espada de dois gumes, apta para discernir todas as dimensões do homem, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por essa palavra plantada em nós. É apta, Pai, para trazer a verdade do Senhor em nossa vida. Nós a recebemos como semente plantada, Senhor. Em nome de Jesus, por tuas misericórdias e graça. Então, primeiramente, eu quero lembrar a vocês que o escritor aos Hebreus ele vem usando uma linguagem comparativa sempre, desde o início do livro, entre Jesus e outros
outros personagens do Velho Testamento, ou objetos santos, ou rituais que eram prestados a Deus no Velho Testamento. Então ele vem falando que Jesus é superior a cada uma dessas coisas, né? Como ele compara Jesus a Moisés e fala, mas Jesus é superior, e assim sucessivamente. Aqui no capítulo 12, ele faz mais uma vez, ele usa mais uma vez a linguagem comparativa. E ele fala sobre o Monte Sião e fala sobre o Monte Sinai. Eu falei isso para vocês da última vez que nós falamos aqui do capítulo 12. Monte Sinai simboliza o monte em que Deus entregou ao seu povo a sua lei. E quando Deus desceu do céu e entregou a Moisés as suas leis, os 10 mandamentos, o monte fumegava, diz a Bíblia. Era um monte que fumegava, o monte era como se ele estivesse todinho em incêndio, em fogo ardente. E se alguém tocasse no monte, morria. Era uma aparência de coisa terrível, de coisa aterrorizante, era a presença de Deus. E Moisés lá no monte, juntamente com Deus. E aí, há um comparativo aqui. Ele diz, olha, mas vocês chegaram, vocês, os crentes, nós, chegamos ao Monte Sião agora. E esse Monte Sião simboliza um lugar seguro em Jerusalém, né? Esse Monte Sião simboliza é uma comparação, como eu estou dizendo, e esse Monte Sião simboliza o cristianismo, podemos dizer assim. Simboliza estar em Cristo, simboliza estar no lugar real. Vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. Monte Sinai simboliza a lei, o Velho Testamento, a sombra. E lá na lei, como os homens eram pecadores, não tinham acesso à presença de Deus. Por isso que a presença de Deus no Monte Sinai, mesmo ali diante da congregação de Israel, a presença de Deus é vista como algo terrível e inacessível, intocável. Aí ele diz, não, olha, agora, o escritor aos Hebreus diz, vocês não estão lá no Monte Sinai, vocês estão no Monte Sião. Monte Sião para o judeu, né, é um lugar seguro, um lugar de paz, é chamado de terra de Davi, é um lugar seguro em Jerusalém, é o lugar onde Abraão, o Monte Sião, é o lugar onde Abraão ali, é tudo ali em Jerusalém, colado na cidade, né, faz parte da cidade o Monte Sião. E o Monte Sião é o lugar onde Abraão tentou sacrificar o seu filho em obediência a Deus, apesar de Deus tê-lo impedido. Foi lá no Monte Sião onde Salomão construiu o primeiro templo. Então, Sião simboliza um lugar de bênção, um lugar de vitória, um lugar onde as promessas de Deus se cumpriram no Velho Testamento. Então, Sião para nós simboliza a chegada da promessa, a chegada da verdade, a chegada da luz. Chegou luz, chegamos em Sião, estamos agora firmados na verdade, estamos em Cristo, não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo da promessa, estamos debaixo da realidade. Sião simboliza isso para nós, amém? Então, ele usa esse comparativo, como ele vem usando em todo o livro, para dizer, você está agora espiritualmente em lugar superior. Monte Sião era um lugar palpável, é um lugar onde você podia tocar e morrer. Agora não, Monte Sinai, perdão. Monte Sinai era um lugar palpável que você poderia tocar e morrer. Monte Sião é um lugar espiritual, onde você parou, onde você chegou, que é Cristo, que é o cristianismo, que é a verdade que nós estamos firmados agora. Amém? Louvado seja Deus. E aí você vai comigo, o verso 24, né? Onde ele diz, nós chegamos no verso 23, a congregação dos filhos de Deus, né? Que diz também que nós fomos ali aperfeiçoados. E no verso 24 diz que Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel.
mais uma vez ele está usando o comparativo, a linguagem comparativa, para dizer que Jesus é superior. E ele diz que Jesus é superior em aliança aqui, sendo que ele já falou isso anteriormente no livro. E ele fala do sangue aspergido. Isso aqui é uma linguagem que era entendida porque no santo lugar, no tabernáculo do Velho Testamento, era aspergido o sangue dos cordeiros ali, né, em favor da congregação. Mas o sangue agora não é mais o de animais, é o sangue de Cristo. Ele é dele o sangue que foi aspergido, que fala de coisas melhores, que fala de coisas maiores do que o sangue de Abel. Por que ele cita Abel, irmãos? Porque Abel é um personagem, ok? Que, tendo oferecido a Deus uma oferta que Deus recebeu, ele teve ali o seu irmão Caim, ciúme de Abel, né? E o matou, e o sangue de Abel foi derramado. E esse sangue é visto como o sangue do inocente, que foi derramado na terra. Esse sangue de Abel já apontava para o sangue de Cristo. Era uma sombra do sangue do inocente Cristo derramado na cruz do Calvário ali por nós. O sangue de Cristo. Então o sangue de Abel, quando foi derramado, aspergido na terra, já apontava. Era um ato que apontava, né, para o sangue derramado na cruz do Calvário. Então ele está dizendo, olha, mas não esqueça que o sangue da cruz, que o sangue de Jesus é maior, é melhor do que o de Abel. Então, é esse o significado do verso 24. Verso 25. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Isso aqui, irmãos, é uma das partes mais importantes que nós vamos aprender hoje. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que fala do céu. Continua pensando na linguagem comparativa. Ele está usando sempre duas comparações. Velho Testamento, Novo Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança, velhas promessas e novas e cumpridas promessas. Ele está dizendo, olha, lembre-se que o povo de Israel, o nosso povo, né, para eles, os judeus, nosso povo, eles rejeitaram a lei de Deus e foram desobedientes. E por eles terem sido desobedientes, eles foram punidos por sua desobediência. Então Israel foi punida de várias formas, né, irmãos? Lá no deserto, Israel foi punido porque nós sabemos que dos que saíram do Egito, né, somente Josué e Caleb entraram em terra prometida, não é isso? A grande multidão ficou no deserto morta, né? E os filhos deles é que entraram em terra prometida. Moisés avistou a terra de longe, mas não entrou. E aí Israel teve vários momentos no Velho Testamento, você pode ver isso no livro de Juízes, em que Israel era fiel a Deus e depois era infiel. O povo de Israel de repente estava servindo a Deus, depois estava servindo a idolatria, a outros deuses. E Deus punia sim o seu povo. E Deus puniu Israel de muitas formas, irmãos. Inclusive, teve a punição do cativeiro babilônico, onde Israel tornou-se escravo, né, submisso a Nabucodonosor, ao reino babilônico, né, e eles tiveram a sua terra totalmente assolada, destruída, a própria Jerusalém foi destruída. E eles passaram 70 anos sem poder adorar a Deus da forma da lei. Irmãos, eles sofreram, passaram fome, passaram nudez, muitos se tornaram escravos do pior tipo de escravidão que havia na época. E rejeitaram a mensagem da lei.
E aqui o escritor aos Hebreus está falando algo muito importante para a nossa vida, irmãos. Ele está dizendo o seguinte: olha, se aquele Testamento rejeitando a mensagem, se eles rejeitaram a mensagem e foram punidos, o que se dirá de nós se nós rejeitarmos a mensagem do mensageiro que está transmitindo a mensagem direto do céu? Então, se a mensagem do Monte Sinai, ao ser rejeitada, trouxe punição, a mensagem que hoje é transmitida e que vem direto do céu, como eu me lembro de Jesus dizendo, aquele que desceu do céu é o mesmo, aquele que subiu ao céu, aquele que desceu do céu, ele sou eu. A minha mensagem, dizia Jesus, eu recebi e recebo do próprio Pai. Eu trago as palavras de meu Pai e vocês não querem receber? Então, Jesus era o verbo vivo encarnado, a palavra de Deus. E ainda hoje é assim. Então, quem rejeita a palavra de Deus hoje está sim está debaixo de punição. Não tem escape. Ok? Muito importante entender o seguinte, né? Isso aqui, o verso 25, é uma advertência. Por quê? Porque haviam muitos crentes que estavam se afastando da igreja. Ok? Naquela época, o livro de Hebreus foi escrito para muitos crentes que estavam se afastando da fé, deixando a sua congregação, como está escrito no capítulo 10, e voltando para o judaísmo. Agora preste muita atenção. O que você estiver fazendo, se estiver te distraindo, preste atenção. Existe, irmãos, uma ideia errada no meio do povo de Deus, certo? No Brasil e no mundo. Muita gente tem sido mais ensinado no cristianismo doutrinário, no cristianismo dogmático de igreja, ou seja, muita gente sabe mais dos dogmas da sua igreja, dos preceitos da sua igreja, das leis regentes de seu ministério, sabe mais disso do que da própria palavra de Deus. E essas pessoas, elas se comportam como se essas leis, esses estatutos de igreja e de ministério fossem a lei de Deus, fosse o evangelho. O que diz e o que rege esse estatuto é o que rege a vida deles. Isso é um perigo, irmãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente, irmãos, que acha que se afastar da igreja é se afastar de Cristo. Existe uma confusão aqui. E eu não tenho medo de falar a verdade, tá bom? Muita gente deixa de congregar em determinados ministérios não é porque se afastou de Cristo. Deixa de congregar em determinados ministérios é porque aquele ministério já se afastou de Cristo há muito tempo. E a pessoa que é da fé em Cristo é que ela não suporta ver tanto pecado e mentira e politicagem e tudo de mal. Sai, é o próprio Senhor que atira, irmãos. Agora, então vamos ser todo mundo desigrejado? Também, irmãos, isso tudo é extremo. Nós temos a tendência de ser extremistas demais e também de querer rotular tudo. Não é isso, irmãos, não é isso. Veja só, a fé, a verdadeira fé, se baseia em quem? Em Cristo, que morreu na cruz, perdoou os nossos pecados e nos salvou, ok? Essa é a verdadeira fé, é aquele que crê em Cristo. E a fé verdadeira, ela é perseverante. É a fé que não desiste de Jesus por nada. Jesus é o bem mais precioso que essa pessoa tem. Jesus chamava isso de reino de Deus. Então, o reino de Deus, para aquele que nasceu de novo e que teve seus pecados perdoados, é como um tesouro escondido num terreno, disse Jesus. E que alguém, encontrando esse tesouro, vai e vende tudo quanto tem para comprar aquele terreno. Então, isso significa, o reino de Deus para o crente é o bem mais precioso que ele tem. Então ele não vai deixar esse bem, irmão. É como dizer assim,
tira uma parte de você, tira o seu coração e vê se você consegue viver sem ele. O reino de Deus, Cristo Jesus para nós, é o nosso bem mais precioso. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, na forma de advertência, é o seguinte: olha, como é que pode você se afastar de Cristo e voltar para Moisés, né? Se aquelas pessoas do Velho Testamento, quando se afastaram da lei, eles foram gravemente punidos, muito pior será a punição daqueles que se afastam de Cristo. E como é que alguém se afasta de Cristo? É negando a sua mensagem. Negando a sua mensagem. E aí, eu também quero concluir da seguinte forma essa questão de doutrina de igreja e afastamento de Cristo. Tem muita gente por aí, e agora eu não sei como é que tá, né? Mas até pouco tempo atrás, muita gente, por se decepcionar com a igreja, estava dizendo que congregava em casa. Mas, meus queridos, estar unido a Cristo nos leva a um grande desejo em aprender cada vez mais a sua palavra. E não é possível fazer isso sem congregar com os justos, sem congregar com os irmãos, porque é ouvir a palavra e praticar. Você pode até ouvir a palavra pela internet, mas você vai praticar o amor de Deus com seus irmãos, vai entender certas verdades na prática com seus irmãos. Por exemplo, já pensou você em casa, congregando em casa, e como é que você vai estimular o amor de Deus? Como é que você vai praticar o amor de Deus se você não conviver com pessoas em comunhão? Isso é impossível. Eu garanto, é impossível, irmãos. Louvado seja Deus. E lá no céu não vai haver partidos. Não vai haver o pessoal da esquerda, da direita. Vai estar todo mundo todos serão um em Cristo, como já são hoje. Então, a advertência é: como é que vocês vão deixar a Cristo, que é o mensageiro celestial, o mensageiro que envia a mensagem do céu, para voltar para aquele outro mensageiro, para a lei, para Moisés? Porque a advertência é a seguinte: eles foram punidos. Aquele que rejeita a Cristo será muito mais punido, será gravemente punido em comparação àqueles do Velho Testamento que abandonaram a lei, que rejeitaram a lei. Verso 26 agora: quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete: mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Acompanha comigo. Eu estou no verso 26 agora. Preste bem atenção agora, que é muito importante para nós. 26. Quando Deus falou naquela ocasião, lá no Monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Ok? Mas agora promete. Olha a promessa de Deus. Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Ou seja, o que Deus disse naquela época fez a terra tremer. Mas o que Deus diz hoje vai fazer não só a terra tremer, como também os céus. E por quê? Por que isso está sendo dito? Verso 27. Isso significa, vem a explicação, que toda a criação será abalada, removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. O que significa isso, irmãos? Deus, lá no Monte Sinai, quando ele falava, a terra tremia, havia um tremor de terra, a terra era abalada. Mas hoje o que Deus está falando não vai somente abalar a terra, vai abalar e vai remover, em algumas traduções diz remover, vai virar tudo de cabeça para baixo, e a terra será removida, para que permaneça somente
as coisas inabaláveis. Eu pergunto para você nessa noite, quais são estas coisas inabaláveis? O que tem no reino de Deus inabalável? Eu digo para você, tudo o que é verdade espiritual. Só o que é inabalável são as verdades espirituais. Elas são imutáveis, não passará nem um jota nem um tio da sua palavra. Ela é imutável, inabalável, incorrigível, não tem como corrigir, não tem como mudar, não tem como apagar. É imutável, inabalável, não tem como alguém alterar esta palavra, tudo se cumprirá. E em Apocalipse, para você entender, mas pastor, como assim? Você pode estar perguntando, como assim Deus vai mais uma vez fazer tremer não somente a terra, mas também o céu? Como assim, pastor? Lá em Apocalipse 21, irmãos, está escrito que no juízo final, Deus vai fazer novo céu e nova terra. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, é tudo novo agora. E a nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, descerá do céu para pousar sobre essa nova terra. Nem o sol existirá mais, não vai ser tudo destruído. Por isso que a mensagem do Monte Sinai abalou só o Monte Sinai e o tremor chegou em quem estava ali por perto. E quem não deu ouvido àquela mensagem foi punido, morreu no deserto. Esta mensagem, que é chamada de Monte Sião, que é Cristo, esta mensagem, ela não vai abalar somente a terra, ela vai abalar a terra e todo o universo e até o céu. Então, quem não der ouvido a essa mensagem será destruído, será totalmente punido, julgado por essa palavra. Mas isso não diz respeito a nós. Por quê? Porque nós cremos nessa palavra. Nós cremos em Jesus. Nós não seremos abalados. Deus vai fazer novo céu, nova terra. Tudo será removido, mas nós não. Sabe onde é que nós vamos estar? Onde Cristo estiver, estaremos nós com Ele. Olha comigo o verso 27, por favor. Perdão, 28. Uma vez que recebemos um reino inabalável, este reino, nova aliança, em Cristo Jesus, é inabalável. Sejamos gratos e agrademos a Deus adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Então é assim, sabe aquela mensagem gracista que diz que Deus é amoroso demais, que Deus é como alguém que te abraça, que te faz, que diz assim no seu ouvido, eu te amo, tu é muito fofinho. Ó, é o seguinte, Jesus te ama, morreu na cruz por você. A prova do amor de Cristo não é Ele te abraçar nem te agradar. A prova do amor de Cristo é Ele ter morrido na cruz, ou seja, a prova do amor dele é sacrificial, é derramamento de sangue, é violenta. A sua morte foi violenta para provar o amor e para te salvar. Então, esse Deus que nós estamos sendo chamados nessa noite para temer a sua palavra, reverenciar a sua palavra, adorar esse Deus, está dizendo, ó, esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresentei Jesus Cristo para vocês desde o capítulo 1 e venho apresentando que Jesus Cristo é superior a tudo, mas agora eu quero falar de Deus. O Deus que no Monte Sinai fez a terra tremer é o mesmo Deus que vai abalar todo o universo, céus e terra. Esse Deus, tá certo? Adore a Ele, tenha reverência a Ele, ou seja, respeite Ele, tenha temor a Ele, porque Ele é fogo consumidor. Então não é para ter pavor de Deus, mas é para ter um respeito absoluto em fé, em reverência, em temor.
em um amor que é demonstrado numa ação chamada fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor. É isso que o escritor aos Hebreus está falando. Lembrando, nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Oremos. Pai querido, justo, santo e fiel,